I discovered and saw him like that. I was shocked. I tried to rock him to sleep. I didn't know if there was feces or not. I probably had feces on my clothes. I don't know. I don't know. No dia 6 de fevereiro de 2024, a polícia entrou em uma casa comum, numa rua comum, no subúrbio de Ohio. E o que encontraram no porão daquela casa vai ser muito difícil de ouvir. Ei pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Serial Crimes. E o caso de hoje é um dos mais pesados que eu já trouxe aqui. E olha que a gente já passou por muita coisa juntos. Ele não envolve serial killer, não envolve mistério sem solução. Envolve algo muito mais perturbador. Uma mãe, uma casa e um menino de 16 anos que dependia de alguém para sobreviver. E esse alguém falhou com ele de uma forma que é impossível entender. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me fala nos comentários. Você acha que a justiça foi feita nesse caso? Guarda essa pergunta porque no final você vai ter uma opinião muito forte. Bora pro caso. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você conheça Jeremiah, não como vítima, como pessoa. Jeremiah Moore, chamado por todos de JJ, nasceu em 10 de abril de 2007 em Cincinnati, em Ohio. Desde pequeno, ele tinha um sorriso que, como descrevem as pessoas que o amavam, iluminava o ambiente inteiro. JJ tinha autismo severo. Era não verbal, não falava palavras, mas se expressava com sons, com gestos, com o jeito que abraçava. E segundo quem o conheceu, seus abraços eram calorosos e apertados, do tipo que a gente não esquece. Ele amava comida, especialmente maçã, chips e biscoito. Adorava ficar do lado de fora com o cachorro observando os pássaros. Gostava de dar uma volta de carro, torcia pelos Lakers, vivia com um gato no colo. Os médicos disseram que ele nunca iria andar, mas ele andou. Disseram que ele nunca iria se comunicar. E ele se comunicava do jeito dele. JJ não deixava as limitações definirem quem ele era. E ele tinha pessoas ao redor que nunca deixaram ele desistir. Pelo menos no começo. JJ chegou à casa de Tamara Moore com apenas 11 meses de idade, como filho adotivo temporário. Aos 5 anos, Tamara o adotou definitivamente. A família vivia numa casa na rua Bell Green, em Springfield Township, um subúrbio de Cincinnati, em Ohio. A casa era da mãe de Tamara, que também morava lá. E foi essa avó, a mãe de Tamara, quem por anos foi a principal cuidadora de JJ. Ela era o pilar daquela casa. Mesmo paralítica nos últimos anos de vida, ela era a presença que organizava tudo ao redor do menino. Mas em dezembro de 2023, ela faleceu. E foi aí que a vida de Jeremiah desmoronou. E o sargento Rami Kyle, detetive-chefe da polícia de Springfield, disse em audiência uma frase que ficou marcada. A morte da avó foi uma sentença de morte para o menino. E naquele momento, Jeremiah tinha 16 anos, era completamente dependente de cuidados adultos para tudo. Para comer, tomar banho, tomar medicação, trocar a fralda. Ele não tinha como pedir socorro. Não tinha como dizer que estava com fome. Não tinha como dizer que estava sofrendo. E a partir da morte da avó, ele ficou sob os cuidados exclusivos de 2 pessoas. Tamara Moore, sua mãe adotiva de 53 anos, e William Tallmadge, namorado da Tamara, de 59 anos, que vivia na casa há quase uma década. Na noite de 6 de fevereiro de 2024, a central de emergências de Springfield recebeu uma ligação. A voz do outro lado era de uma mulher perturbada. Ela disse que tinha ido verificar seu filho no quarto e que ele não estava respirando, que estava frio, que ela tinha tentado reanimação, mas não tinha conseguido, que ela estava em choque. A mulher era Tamara Moore e o filho, Jeremiah. E ela esperou cerca de 2 horas antes de ligar para o 91. Quando a polícia chegou à casa, encontrou Jeremiah no porão. Não no quarto, no porão. Mais especificamente dentro de uma despensa de serviço, praticamente um armário de lavar roupa, ao lado da máquina de lavar e da caldeira. Ele estava deitado sobre um catre enferrujado. Usava apenas uma camiseta e uma fralda adulta em condições que os promotores depois
descreveram em audiência como absolutamente asquerosas. Ele estava coberto de fezes. A temperatura do ambiente era cerca de 13 graus Celsius. Havia marcas nos seus pulsos, havia uma coleira de cachorro encontrada debaixo da sua cabeça. E Jeremiah estava morto. E a polícia declarou o óbito no local. A causa da morte não era imediatamente clara, mas as condições em que ele foi encontrado dispararam todos os alarmes possíveis. Jeremiah estava extremamente magro, desnutrido. Não havia sinais de socorro, de luta, de tentativa de fuga. Havia apenas um menino de 16 anos numa despensa de 13 graus preso num catre. Naquele mesmo dia, Tamara e seu namorado William foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Na delegacia, Tamara chegou como uma mãe em luto. Falava com os olhos marejados, dizia que amava o seu filho, que tinha feito tudo por ele. Mas os detetives já tinham visto a cena do crime e os detalhes não batiam. A primeira contradição foi sobre onde Jeremiah estava vivendo. Tamara disse que o tinha colocado no porão porque era o lugar mais quente da casa, que o aquecimento do andar de cima tinha uma pane elétrica e que o quarto de JJ ficava muito frio. Mas quando os investigadores verificaram a temperatura da casa, descobriram que o porão registrava 13 graus, enquanto o andar de cima estava com a lareira elétrica ligada e o termostato marcando 24 graus. O lugar mais quente da casa era exatamente onde ela não estava colocando o filho. E quando investigaram as supostas falhas elétricas que justificariam tudo isso, não encontraram nenhuma. A segunda contradição foi sobre quando ela tinha encontrado o filho sem vida. Na primeira versão, Tamara disse que tinha ido checar JJ por volta das 4 da tarde e que só ligou para o 91 às 6h15 da tarde porque estava em choque e tentando fazer o RCP. Mas os registros do celular dela contaram outra história. Meio-dia 4, ela começou a fazer uma série de ligações para familiares, para sua tia Diana, e ela ficou ao telefone quase sem parar, por quase 5 horas e meia. Os detetives concluíram que ela provavelmente encontrou Jeremiah sem resposta por volta do meio-dia e passou as horas seguintes ligando para parentes antes de acionar o socorro. Quando confrontada, ela mudou a história várias vezes. Disse que William tinha checado JJ e dado sopa para ele. Depois disse que ela mesma tinha dado a sopa. Depois disse que não se lembrava. E a terceira contradição foi a mais devastadora. Tamara insistiu que tinha alimentado JJ, ela alimentava ele regularmente, que ele comia bem e que ela tinha dado sopa de tomate para ele na véspera por precaução, porque tinha tido uma crise de convulsão. Os detetives ouviram tudo e então apresentaram o resultado da autópsia. A autópsia dizia: não há um único vestígio de comida em nenhuma parte do trato digestivo dele. Não havia no estômago, não havia nos 6,5 metros de intestino, absolutamente nada. E diante disso, o detetive foi direto. Isso significa que ele não comeu nada por dias, semanas possivelmente. E no final ele estava tão fraco que não conseguia mais se mover. Tamara respondeu que não estava entendendo aquilo, que ela tinha alimentado ele, que aquilo não fazia sentido. E naquele momento os investigadores souberam que estavam diante de muito mais do que uma negligência acidental. Conforme a investigação avançou, o quadro que emergiu era de horror. Jeremiah Moore não foi parar no porão na véspera da sua morte, ele vivia lá. A dispensa de serviço ao lado da caldeira e da máquina de lavar tinha se tornado o quarto permanente de JJ. Um catre velho, sem janela, sem espaço, trancado, e naquele catre havia amarras, tiras de contenção presas nas laterais. Tamara admitiu que usava as amarras durante as crises de convulsão de Jeremiah. Disse que tinha parado de usar há meses, mas as marcas nos pulsos do menino diziam o contrário. Eram marcas profundas, consistentes com o uso prolongado e recente. E não eram só os pulsos. O legista identificou marcas de ligadura em outras partes do corpo também. Então veio o dado mais perturbador da investigação inteira.
Debaixo da cabeça de Jeremiah encontraram uma coleira de cachorro. O legista confirmou que as marcas no pescoço do menino correspondiam exatamente ao tamanho e ao formato daquela coleira. Tamara disse que nunca tinha colocado aquilo nele, que JJ se coçava muito no pescoço e que provavelmente ele tivesse feito aquilo. Mas aí os investigadores lembraram de algo que o William tinha dito na entrevista dele, casualmente, como se fosse uma analogia inocente. Ele falou assim: é como ter um cachorro em casa. Se ele está quieto demais, você sabe que tem alguma coisa errada. O William comparou Jeremiah a um cachorro, e havia uma coleira de cachorro embaixo da cabeça de Jeremiah. E a investigação também revelou detalhes sobre o William. Ele afirmou aos detetives que quase não participava dos cuidados de JJ, que isso era responsabilidade da Tamara. Mas Tamara, nas suas contradições, disse que era o William quem deveria ter dado comida a JJ naquele dia. Os dois se culpavam mutuamente. Enquanto isso, Jeremiah não tinha ninguém. A promotora Jacqueline Stariovac resumiu a situação em uma frase. Ela falou assim: ele foi tratado pior do que um animal, forçado a viver num armário do porão, não querido, sem amor e privado das necessidades mais básicas da vida. A causa da morte foi determinada como homicídio por desnutrição e desidratação. Não foi acidente, não foi negligência momentânea de alguém sobrecarregado. Jeremiah Moore morreu de fome, preso num catre, amarrado num porão frio, sem comida, sem água, sem poder pedir socorro, com 16 anos. E em 12 de abril de 2024, Tamara Moore foi presa em sua casa, na rua Bell Green. Ela foi levada para o Hamilton County Justice Center e mantida com fiança de $1 milhão. William Turnage fugiu. A polícia emitiu um mandato de prisão e ele foi encontrado e detido 4 dias depois. Os dois foram inicialmente indiciados por assassinato, maus tratos à criança, homicídio culposo e omissão de socorro. William foi o primeiro a fechar um acordo. Em 31 de julho de 2025, ele se declarou culpado de homicídio culposo e maus tratos à criança. Em troca, o crime de assassinato foi retirado da acusação e ele concordou em testemunhar contra Tamara. Em 25 de agosto de 2025, na audiência de sentença de William, a juíza Judy Lubbers não conteve as palavras. Olhou diretamente para ele e disse: ele morreu de fome, de fome. Quem faz isso com meninos de 16 anos? Que tipo de monstro você é? E quando William disse que deveria ter sido mais proativo com Jeremiah, a juíza respondeu com outra pergunta. Você não precisava estar ali mentalmente por ele, senhor. Só precisava alimentá-lo, só alimentá-lo. Você não conseguia fazer isso? William foi sentenciado de 11 a 15 anos e meio de prisão. Tamara demorou mais tempo para dizer a verdade. Depois de meses negando tudo, de trocar de advogado, de rejeitar acordos, ela finalmente admitiu a culpa. E em 5 de novembro de 2025, a juíza Judy Lubbers presidiu a audiência de sentença de Tamara Moore. Ela olhou para Tamara e disse: como você deixou ele chegar nesse estado, senhora Moore? Você não foi uma mãe, foi um monstro para ele. E a professora de Jeremiah, Alicia Lauterman, que foi uma das pessoas que mais amou e lutou por ele em vida, usou seu tempo de fala para se dirigir diretamente a William, que estava presente. Ela falou assim: como você fez isso? Como você não fez nada? Quando tudo isso acabar, eu vou garantir que ele seja enterrado ao lado da avó dele, a única pessoa que realmente cuidou dele. Alicia estava determinada a garantir que Jeremiah descansasse ao lado da única pessoa que em vida nunca o abandonou. A juíza Lubbers declarou ser o caso mais hediondo e pior que ela havia visto em 17 anos na magistratura. Tamara Moore foi sentenciada de 15 a 20 anos e meio de prisão, que é a pena máxima dentro do acordo. Eu preciso falar uma coisa antes de terminar. O obituário de Jeremiah Moore descreve um menino que tinha um sorriso que iluminava o ambiente, que dava abraços apertados e calorosos, que adorava comida, especialmente chips e biscoito,
que ficava sentado do lado de fora com o cachorro olhando os pássaros, que amava o gato no colo e que, segundo quem o conhecia, nunca deixou suas dificuldades impedir que ele vivesse. Esse era o JJ, não um menino preso no porão, não a vítima nas fotos da perícia. Era um menino que sorria, que abraçava, que tinha preferências, alegrias, uma personalidade. E esse menino passou os últimos meses da sua vida numa despensa de 13 graus, amarrado num catre, sem comida, sem água, sem conseguir pedir socorro, sem poder nem dizer que estava com dor. Ele dependia completamente de 2 adultos que juraram cuidar dele. E esses 2 adultos escolheram não fazer isso. Eu não vou especular sobre o que estava na cabeça de Tamara Moore ou do William. O que eu posso dizer é que os fatos mostram, e os fatos foram confirmados em juízo por ambos, que admitiram a culpa. O que esses fatos mostram é que Jeremiah sofreu por semanas, possivelmente, em silêncio, porque ele não tinha como fazer diferente. E a juíza chamou de depravação. A promotora chamou de pior que tratamento de animal. O detetive-chefe disse que foi o caso mais horrível da sua carreira. E eu fico me perguntando quantas pessoas sabiam, vizinhos, parentes, serviço social, e o quanto esse sistema poderia ter feito diferente. Crianças com deficiência severa são invisíveis de um jeito que assusta. Elas dependem de adultos para tudo, inclusive para serem vistas. Jeremiah Moore não foi visto, pelo menos não a tempo. Que a memória dele seja honrada e que ele descanse ao lado da avó, a mulher que, segundo todos que conheceram a família, foi quem realmente o amou. Esse foi o caso de hoje, e se você chegou até aqui, obrigada por ficar. Me conta nos comentários o que você achou da sentença. E até o próximo vídeo.